Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidadescast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. Hoje o tema da nossa live é bancos e fundos de investimento, como financiar o desenvolvimento municipal. Para me ajudar a moderar esse assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, obrigado por mais essa live aula, hoje com o professor Joabe Azevedo de São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o nosso convidado Joabe Barbosa de Azevedo, nosso professor. Ele é pós-graduado em gestão empresarial e a sua formação é complementada por especializações em gestão de projetos e capacitações internacionais. Seja muito bem-vindo, professor Joabe. Vamos falar sobre bancos e fundos de investimento, né? Um tema super importante para o desenvolvimento das políticas públicas. Tudo bom, professor Joabe? Tudo bom? Professora Michele, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre bancos e fundos de investimentos e organismos multilaterais. Muito bem, muito bem. Professor, me diz uma coisa, para a gente começar aqui o nosso podcast. Os prefeitos, municípios, né, sempre querem desenvolver as políticas públicas e é sempre uma opção saber se tem capacidade para empréstimo ou não, fundo perdido, que né, a gente nem usa essa expressão fundo perdido, né? Mas se tem a Isso. possibilidade de buscar recursos em fundos, organismos multilaterais, bancos públicos, privados. Quais são esses bancos? Quais são esses bancos? Quais são os bancos que estão disponíveis, né? E que políticas públicas eles costumam a financiar? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer que essa é uma oportunidade de poder esclarecer alguns pontos importantes para os municípios, para os prefeitos que, porventura, têm essas dúvidas, em seu radar. Muito bem. Nós hoje temos um cenário onde temos bancos internacionais e os bancos nacionais. Os bancos internacionais, que são CAF, BID, Banco Mundial, Fomplata, OPEP, esses bancos internacionais, ele tem uns critérios para que os entes públicos, como municípios, estados e governo federal, possam buscar esses recursos. E no caso dos municípios, quais são os critérios? Eles têm que ter, no mínimo, uma população de 80 mil habitantes e capacidade de pagamento com classificação A ou B. Né? Os municípios que estão na margem de fronteira e que estejam a 150 quilômetros da fronteira, eles têm uma vantagem, eles podem ter apenas 50 mil habitantes. Então, observem, para buscar recursos internacionais, qual é o critério? População, para os municípios de fronteira, 50 mil habitantes, para os municípios que estão fora do raio de fronteira de 150 quilômetros, 80 mil habitantes. E capacidade de pagamento, porque a União é o garantidor da operação. São operações com garantia da União. As operações de crédito dos bancos nacionais não têm esse critério, mas têm a capacidade de pagamento também. Eles também obedecem esse critério da capacidade de pagamento A ou B. Então, vocês observem que os municípios, a maioria dos municípios brasileiros estão nessa faixa que tem menos de 80 mil habitantes. Então, essa grande maioria, né, só pode buscar recursos nacionais por enquanto. Essa é uma resolução do governo federal, que é o garantidor das operações. Então, essa resolução define essa regra para buscar recursos internacionais. Muito bem. Todos os recursos internacionais passam por uma COFIEX, né? Então, a COFIEX é o funil, ou seja, é o setor de seleção dessas operações. Por quê? Porque existe um limite de crédito da União, né, para viabilizar esses empréstimos. E esse limite anual, por exemplo, o ano passado foi em torno de 5 bilhões de dólares, esses recursos, esse limite, ele é limitado, porque tem mais demanda do que oferta, ou seja, o limite que o governo federal tem é muito restrito à quantidade de municípios que queiram e estados que querem buscar recursos internacionais. Então, passa por uma seleção da COFIEX, tá? E essa seleção é feita através de cartas consultas, que geralmente são 4 cartas consultas no ano, que é através de um grupo técnico chamado GTEC, que faz toda a avaliação dessas cartas consultas, pontuam de acordo com a resolução e define, na regra, quem é que está mais apto a buscar esses recursos. Muito bem, no caso dos bancos nacionais, não passa pela COFIEX.
Então, são recursos mais rápidos e mais fáceis de obter, basta ter capacidade de pagamento. Outra questão importante com relação aos recursos internacionais é que essas operações de crédito internacionais têm alguns critérios, ou seja, tem uma característica financeira. E quais são essas características financeiras? Primeiro, juros muito mais atrativos, né? São juros que variam de 1,45 a 2,64, 2,80 ao ano, mais um indexador chamado SOF, que representa hoje 4,3. Então, nós teríamos aí uma média de 4,3 mais 1,45, em torno de 6,40, alguma coisa, de juros ao ano. Só que com a carência de hoje de 24 meses, né, 2 anos, e com prazo de pagamento que varia até 20 anos, 25 anos, de acordo com a negociação de contrato. Nas operações de crédito nacional, essas operações, por exemplo, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o BRB, como, por exemplo, a operação de crédito com o Finisa, por exemplo, e é uma operação de 10 anos, tendo 1 ano de carência para operações com garantia da União e 9 anos de amortização. Quando não é garantia da União, essa operação pode ser também de 10 anos, com até 3 anos de carência, só que a taxa de juros sobe, né? Então, a taxa de juros fica em torno de 18% por ano sem garantia da União e fica em torno de 13% ao ano com garantia da União. Não sei se ficou bem claro para você, Michele. Ficou sim. Professor, me fala uma coisa, quais são essas áreas? Porque não se trata de empréstimo, né, de um crédito, mas de um fomento com uma cooperação técnica, visão de desenvolvimento sustentável. Como que funciona essa tomada de recurso com esses bancos internacionais? Quais são as áreas que eles mais fomentam? Infraestrutura? Ou pode financiar alguma área social? Qual que são as áreas públicas que mais têm esse tipo de financiamento? Muito bem. Nos bancos internacionais, como também nos bancos nacionais, as áreas são diversas, né? Desde mobilidade urbana, saneamento, habitação, educação, saúde. Observem, a única coisa que, no caso dos bancos internacionais, que é diferente um pouco dos bancos nacionais, eles têm um foco mais voltado para desenvolvimento urbano, ok? Então, nesse caso, por exemplo, áreas por exemplo, toda operação de crédito internacional ele tem um par e passo. Então, é uma operação de crédito, tá? Mesmo sendo um fomento, mas é uma operação de crédito. E que tem um par e passo. 80% é financiado pelo banco e 20% é pelo município ou pelo estado, pelo ente público, é a contrapartida, né? Nessa parte de contrapartida, entra desde as obras ou serviços, ou bens e serviços, como também entram a desapropriações, entram pagamentos de projetos que são viabilizados antes da assinatura do contrato de empréstimo. Então, todos esses recursos que são... e tem alguns bancos que não pagam impostos, então entra como contrapartida também. Então, esse tipo de produtos entra como contrapartida. E a parte do financiamento entra todos os demais produtos, que seja mobilidade, saneamento, infraestrutura urbana, educação. Joab, mas os os bancos podem financiar estudos? Pode, projetos, estudos, estudos de georreferenciamento, pode comprar equipamentos? Pode comprar equipamentos, né? Nós fizemos vários estudos com projetos de financiamentos com o NDB, ICAF, Fomplata, e agora, há pouco tempo, com o Banco Focem, que é um banco diferente dos outros bancos, porque o Focem ele não empresta, ele é um banco que doa. Né? Existe um tratado, né, dos países que estão na fronteira e que esse banco, os países injetam recursos nesse banco e esse banco trata somente de doações para os países envolvidos para que alavanque o desenvolvimento da região de fronteira. Bom, não sei se deu para entender mais ou menos a questão dos produtos que são utilizados nesses bancos.
Deu sim, professor Joab. Me conta uma coisa, outra pergunta dos prefeitos, né, secretários que querem desenvolver as políticas públicas. Esses recursos são acessíveis só para capitais, grandes regiões ou municípios pequenos? Como que entra a participação de consórcios públicos? Porque às vezes os prefeitos falam assim, nossa, eu queria desenvolver, queria pegar um recurso aqui, outro lá, mas eu não tenho número de habitantes, eu tenho que me reunir em consórcio, o consórcio da minha cidade não vamos dizer, articulado para isso. Como funciona a tomada de recursos para municípios pequenos, de médio porte? Eles têm chance, não têm? Muito bem. Veja só, as operações de créditos são que tem municípios acima de 80 mil habitantes para toda a região do Brasil e 50 mil habitantes só para quem estão na região de fronteira, esses aí podem entrar isoladamente, sozinhos, ok? Mas vamos dizer que tem municípios que estejam não na região de fronteira e que tenham menos de 80 mil habitantes, eles podem entrar em consórcio? Podem. Só que cada operação de crédito tem um CNPJ. Então, se vamos dizer, tem um consórcio com 4 municípios. Desses 4 municípios, um deles tem que encabeçar esse consórcio. É como fosse o líder do consórcio. Ele tem que ter 80 mil habitantes, tá? Todos os 4 têm que ter capacidade de pagamento A ou B, ok? Então, esse que tem 80 mil habitantes, os demais podem ter menos. Um pode ter 40 mil habitantes, outro pode ter 30, outro pode ter 20, mas o principal tem que ter 80. Esse aqui está levando os outros 3, né, no consórcio. Mas observe que cada município desse vai pegar uma operação de crédito isolada, ou seja, porque cada um é um CNPJ. Não existe uma operação de crédito do consórcio. Existe uma operação de crédito que o programa, o consórcio faz parte, né? Está envolvido, mas as operações são individuais. Então, vamos dizer, uma operação de crédito que um consórcio viabilizou, está aí viabilizando, onde esse consórcio, o município A tem a condição, vai pegar uma parte desse programa de X valores, esse X valores vai ser financiado por ele, tá? Ele vai ser financiado por ele. Mesmo estando no consórcio, os 3 participam, os 4, quer dizer, sendo legitimado por esse, mas os valores são individuais, ou seja, as operações de crédito são feitas de forma individual, mesmo sendo um consórcio. Eles podem? Podem. A política pública para os 4 funciona, funciona. O empréstimo é feito com o Banco Internacional? É feito. Só que cada operação tem um CNPJ. Não existe, por quê? Porque essas operações de crédito são garantidos pela União. Então, no caso de um banco internacional, a União vai garantir cada operação dessa, mesmo sendo em consórcio. No caso de uma operação nacional feita em consórcio, da mesma forma. Cada ente público tem seu CNPJ e vai ter uma operação individual de cada um deles, mesmo sendo um programa só. Não sei se deu para entender essa engenharia. Deu sim, um assunto é um pouco complexo, mas vamos dizer assim, cotidiano, prático, né? Professor, Isso. me conta uma coisa. Um município, né? O prefeito fica pensando, meu Deus, quanto tempo que leva toda essa engenharia, né? Vale Sim. a pena esperar? Não vale? O que define o sucesso de uma gestão? Qual o perfil que o município tem que ter, o gestor público, né? Na gestão dele de prefeito. E assim, qual que é o passo a passo, né? Do projeto, a tomada de recursos, até a prestação de contas, o que precisa até esse aval da União, quanto tempo demora? Explicar um pouco esse processo, esse procedimento. Muito bem. A operação de crédito internacional, ele tem uma média entre início da operação, da carta consulta, até a assinatura do contrato de empréstimo, em torno de 1 ano, no mínimo. Então, eu já consegui fazer operações em 8 meses, mas foi casos muito específicos, né? Mas geralmente é em torno de 1 ano a mais de 1 ano. Por quê? Porque tem todo um processo, todo um procedimento que divide-se em 3 fases. A primeira fase é a fase da carta consulta, de elaborar a carta, defender essa carta no GTEC, aprovar no COFIEX. Então, você imagina que temos 4 COFIEX no ano. Se cada COFIEX vem em torno de 4 meses, já pegou 4 meses aí do processo. Aí depois tem a preparação desse programa, ou seja, depois que a COFIEX aprova essa operação de crédito, ou seja, dá o aval dizendo, olha, vocês podem iniciar uma preparação
com esse banco, aí começa uma preparação onde o município apresenta os projetos que estão querendo ser desenvolvidos para os bancos. Então, apresenta os projetos, defende esses projetos com o banco e depois que aprova ali, o banco aprova aquele projeto, entra na terceira fase, que é a fase do SADPEM, da STN, PGFN, Casa Civil, Senado Federal, para aprovar e dar a garantia da União dessa operação. Isso para operações com bancos internacionais. Com operações com bancos nacionais é totalmente diferente. As operações são mais curtas, são operações de 2 meses. A gente consegue viabilizar uma operação com 2 meses. Basta que o município tenha capacidade de pagamento e endividamento e também tenha pelo menos os projetos, né, para poder alavancar essa operação. Então, é, ou seja, começa a operação em 1 mês, 2 meses a gente consegue assinar o contrato de empréstimo e se tiver o projeto, já começa até a executar esse projeto junto com bancos nacionais. Então, olha só, 2 meses para operações com bancos nacionais e, no mínimo, 1 ano para começar operações com bancos internacionais. O que é que eu falo com relação a municípios? Veja só, falando de uma parte, num tópico político, cada ente público tem um mandato de 4 anos. Vamos dizer, esse ano é o ano 2025. O ano político começou para o município em 2024. Então, 2024, 2025, desculpe, 2025, começou agora desse ano, 2025. Então, 2025, temos 2026, 2027, 2028, 4 anos. Se ele começa, um prefeito começa esse ano a preparar uma operação de crédito internacional, quando é que ele vai começar a executar essa operação? Se ele começar esse ano, ele vai começar só o ano que vem. Então, o que é geralmente alguns prefeitos que têm uma visão estratégica fazem? Nesse período de preparação de uma operação de crédito internacional, eles fazem uma operação de crédito nacional também. Ele vê o limite que ele tem de buscar recursos, esse limite ele distribui uma parte para operações com bancos internacionais e uma parte desse recurso ele distribui para os bancos nacionais. Então, ele consegue, no período que ele está, nessa janela de 1 ano, antes da operação internacional, ele consegue viabilizar recursos para ele com bancos nacionais para que ele possa executar obras e serviços que for de prioridade do município. Conta uma coisa, vou te explorar um pouquinho, estudos de caso aqui, rapidão aqui nesse podcast. O que Sim. que você poderia exemplificar para os nossos ouvintes aqui, alunos, que estão em prefeituras, câmaras municipais, que querem buscar uma alternativa de desenvolver essa infraestrutura da cidade, principalmente a área de infraestrutura, né, desenvolvimento urbano. Você tem algum estudo de casos, tanto de bancos nacionais como de bancos internacionais? A gente já viu que o prefeito tem que ter uma visão estratégica, né? Então, qual os meus projetos? Sempre o velho problema do projeto, né? É investir em projeto, fazer o projeto para qualquer coisa, para um recurso estadual, para um recurso federal, para um recurso para banco e fundos de investimentos nacionais, internacionais. Planeje a sua cidade, projete o que você quer fazer. E a partir daí você divide. Não, isso aí é banco nacional, isso eu vou tentar um banco internacional, isso é recurso da União. Você tem que fazer projetos para o seu município. Então, professor, vamos lá. Que casos você tem de casos de sucesso, né, de estudo de casos que a gente pode exemplificar aqui para os nossos alunos? Muito bem. Geralmente os prefeitos não gostam de fazer projeto, quer dizer, não é que eles não gostam de fazer projeto, eles não gostam de gastar recursos com projetos, né? Porque são recursos que estão guardados a 4 chaves dentro de um prédio, ou seja, que ninguém vê, né? Ou seja, as pessoas não enxergam, né? As pessoas não veem os projetos, né? Estou falando de projeto de engenharia, né? E estudos também. Então, é, casos de sucesso é quando o prefeito tem uma visão de gerar um banco de projetos dentro da sua prefeitura, né? Ou seja, porque com um banco de projetos, ele consegue recursos a fundo perdido, consegue recursos de emendas parlamentares, consegue recursos de doação, né? Então, esse banco de projetos podem ser financiados também. Vamos dizer, o prefeito quer fazer um viaduto, quer fazer um hospital, quer fazer uma via, um binário na cidade, quer fazer um BRT, enfim, tem várias ações que ele quer fazer, né, na sua cidade. O que é que ele faz? Ele gera, dentro das prioridades baseadas na sua lei de diretrizes orçamentárias e, né, na sua LDO,
no seu planejamento estratégico do município, ele pode definir, pô, eu tenho vários projetos para serem feitos, e eu preciso de recurso para fazer esses projetos. Para que quando eu tiver com esses projetos prontos, eu possa buscar esses recursos. Por quê? Cada projeto desse, dentro da sua área estratégica, vai ter uma fonte de recurso, ou seja, fundo perdido, ou de financiamento, ou de emenda parlamentar, não importa, mas esses projetos têm recurso. No governo federal, tem recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para todas as áreas que os municípios desenvolvem seus projetos. Basta ter projeto. O fato é que a maioria dos prefeitos são pegos, não é que são pegos de surpresa, é que eles deixam essa parte inicial, que é planejar e providenciar os projetos, para depois. Ou seja, o recurso aparece, cadê os projetos? Não tem. Então, corre atrás dos projetos de forma acelerada, ou seja, às vezes muito sem planejamento, fazem projetos muitas vezes sem um planejamento adequado, com orçamentos muito aquém daquele que seria necessário. Aí, quando esses projetos são apresentados, o recurso vem para esse projeto, o dinheiro não dá. Por quê? Porque quando os projetos vão ser realizados de forma executiva, verificam que o projeto está furado, ou seja, não tem as suas características que deveriam ter para um projeto daquele nível. Então, muitas vezes, a estratégia é se planejar antes. Então, quem se planeja, se organiza e consegue. Agora, muitas vezes, os entes públicos, os prefeitos, não querem gastar com esse planejamento inicial, que é necessário, mas ninguém vê. Então, quem está, no nosso caso, projetos de sucesso, cases de sucesso que a gente tem tido, são aqueles quando os prefeitos têm na sua visão que os projetos têm que vir antes dos recursos. Primeiro vem os projetos, define a área estratégica que deve ser atendidos e depois vão atrás dos recursos, que muitas vezes esses recursos podem vir através de doação. Doação pode vir através de um plano do governo federal, que é através de emendas parlamentares, enfim, de várias áreas de fontes que podem ser adquiridos para a viabilidade desses projetos. Professor, a última pergunta para a gente encerrar essa super live aqui. Muito bem. Recomendações práticas, né? Vamos lá. Estamos no finalzinho do primeiro mandato dos prefeitos, né? Vai iniciar o ano que vem. É tempo de fazer planejamento estratégico do seu governo para 2026, alinhar a rota, né? E eu sempre falo isso para os alunos, gente, projeto, cadê os projetos? Ninguém fica só apagando incêndio, né? Trabalha no almoço para comer a janta, não existe uma cidade desenvolver desse jeito. E aí, a minha pergunta é o seguinte: que recomendações práticas você quer dar aqui para esses alunos para organizar a casa, para começar a realizar esses projetos, ou os projetos que já têm, buscar fontes de financiamento? Quais são as recomendações práticas para esse ano e para o início do ano que vem? Muito bem. Não sei se você reparou que eu falei que os dois critérios para a operação de crédito internacional é população e capacidade de pagamento. E para operações de bancos nacionais é capacidade de pagamento. Muito bem. Essa questão da capacidade de pagamento é baseada num termo chamado CAPAG. A CAPAG, ela é gerada todo o ciclo de exercício anual. Ou seja, agora nós estamos no finalzinho do exercício de 2025. O que é que eu daria de conselhos para os prefeitos? Primeiro conselho, verifique a sua situação contábil, fiscal. Ou seja, nós estamos no finalzinho do ano, nós estamos no terceiro RGF, que é o registro onde gera todos esses registros contábeis, e onde o prefeito pode fazer seus estudos e montar sua estratégia. Exemplo, se tem mais empenho do que dinheiro em caixa, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito um trabalho de cancelamento de empenho e reempenhar no ano seguinte dos valores que não tem dinheiro em caixa. Por quê? Porque senão chega no final do exercício, vai gerar mais empenho do que dinheiro. Ou seja, o recurso que tem em caixa não vai dar para pagar os projetos, os empenhos que estão planejados. Com isso, a capacidade cai. Ou seja, ele fica com a capacidade como é que chama? Ele fica sem capacidade de viabilizar recursos durante todo o exercício de 2026. Nós estamos em 2025. Como eu te falei, a CAPAG é gerada a cada ano. Então, a CAPAG do ano de 2024, hoje está em vigor até 31 de dezembro.
Quando a gente virar o ano, essa CAPAG vai mudar e vai ficar com validade até o final de 2026. Então, ele vai ficar um ano sem poder buscar recursos se ele não fizer o dever de casa dele agora. Ele tem que pegar, chamar o seu secretário de finanças, chamar a sua equipe financeira e verificar, gente, como é que está a nossa situação financeira? Nós temos recurso em caixa, nós temos recurso para atender todos os empenhos feitos. Tem que ser tratado isso de uma forma responsável, porque depois que virar o 31 de dezembro, não tem mais jeito. Virou, não dá para voltar atrás. Então, essa é a primeira orientação que eu dou. A segunda orientação, eles estão no momento ideal para fazer planejamento de estratégia com relação a projetos. Vamos buscar trabalhar com quais são os projetos estratégicos que nós temos e trabalhar esses 2, 3 primeiros meses. Olha, novembro, dezembro, janeiro, para planejar, definir quais são os projetos e começar a tratar a questão de buscar recursos internacionais. Exemplo, a primeira carta consulta de 2026, o COFIEX deve ser em março. Quando é que nós temos que dar entrada na carta consulta? No máximo, até início de janeiro. Então, nós temos que preparar a carta consulta agora, novembro e dezembro, para que em janeiro a gente possa defender, dar entrada e ser apto a concorrer à COFIEX de março. Então, você veja que nós estamos dentro dos prazos para a primeira COFIEX do ano, porque a última COFIEX de 2025 já aconteceu. Quer dizer, vai acontecer agora em dezembro. Não dá mais tempo entrar com carta consulta mais para a quarta COFIEX do ano 2025. Mas para o ano 2026 já pode preparar agora para dar entrada em janeiro e concorrer para março de 2026. No caso das operações de crédito nacional, não tem isso. No caso dos créditos nacionais, você pode preparar tudo, preparar hoje, viabilizar hoje ainda, esse ano ainda, e assinar esse contrato ainda esse ano, porque nós estamos ainda em novembro, dá tempo ainda. Porém, tem que correr, né? Quem quiser a operação de crédito nacional tem que correr ainda para ver se consegue até o finalzinho, meados de dezembro, viabilizar tudo isso, porque temos uma lei autorizativa que a Câmara tem que dar. E essa lei autorizativa, você sabe que a Câmara tem recesso. Todo mundo também tem suas agendas. Então, é necessário planejar com cuidado para que a gente possa tanto concorrer com recursos nacionais, como também com recursos internacionais. Muito bom, professor. Que live aula aí com fontes, né, de bancos e fundos de investimentos internacionais, nacionais. É tempo de corrida, né? Final do ano, fazer planejamento estratégico de mandato, de governo. Isso. Tem que planejar. Planejando com cautela, com estratégia. Tem que saber os tempos, sabe, Michele? Se você usar os tempos certinhos do ano, que desde dos tempos das COFIEX com relação aos internacionais, como também dos tempos dos nacionais, né, que são a entrega dos seus réus e RGFs, que são documentos contábeis, fiscais, que são apresentados pelos municípios à STN, né? Então, a gente conseguir colocar esses tempos, essas janelas, você consegue ganhar tempo e realizar tudo dentro dos seus prazos. Muito bem, obrigada, professor Joab. Muito obrigado também, Michele. E aprenda uma frase: cada vez melhor com espaço para mais. Eu digo isso sempre para os prefeitos, né? Quem está com desejo de desenvolver, crescer, tente ter essa frase com eles, né? Esteja cada vez melhor com espaço para mais. Não, e também porque a gente está iniciando o segundo ano, tem muito para fazer pela frente, né? Tem muito. Pegar um bom governo no final desses 4 anos com muitas políticas públicas. Exatamente. Obrigada. Obrigado, professora Michele. Até mais. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professora Joab, pela participação e por compartilhar conosco o seu conhecimento. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify.